Olá, queridos. Eu sou a professora Nádia, professora de Biologia. Dou aula nos primeiros anos, matutino e noturno. E vou trabalhar com vocês hoje uma introdução à citologia, que é um tema abordado na nossa primeira PC, primeira PC do terceiro bimestre, nomeada como a PC 9. Mas o que é essa citologia? A citologia é um ramo, uma divisão da biologia que estuda as células. E o que são essas células? As células são as unidades fundamentais dos seres vivos, é a unidade estrutural de todo ser vivo. E por que é importante a gente estudar essas células? Porque todos os seres vivos são constituídos por elas. Com exceção, a gente tem uma exceção que são os vírus, que é um tema para uma outra aula. Os vírus são seres acelulares, são seres que não têm estrutura celular, mas com exceção dos vírus, plantas, animais, fungos, bactérias, todos os seres vivos são constituídos por essas células. E quando a gente fala de célula, basicamente a célula ela tem três partes: membrana plasmática, citoplasma. Aí está escrito núcleo, mas o correto é a gente falar material genético. Por quê? Porque nem toda célula tem um núcleo bem definido. Então, o correto é membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Perdão, membrana plasmática, citoplasma e material genético. Quando a gente fala sobre estrutura celular ou a gente fala sobre a complexidade de uma célula, as células elas podem ser divididas em dois tipos: células procariontes ou células eucariontes. Tem alguns autores que chamam de procarióticas, eucarióticas, tanto faz esses termos. Eu trabalho célula eucarionte, que formam seres eucariontes, células procariontes, que formam seres procariontes. Os seres procariontes são os seres que estão presentes no reino Monera, são as bactérias. São seres que eles têm um núcleo não muito bem definido, porque o núcleo organizado ele é formado de material genético separado do citoplasma pela carioteca, que é a membrana nuclear, que é o envoltório nuclear. Então, os seres procariontes, essas células, elas não têm esse núcleo bem definido, esse material genético ele fica disperso no citoplasma. São células mais simples. Então, como eu disse para vocês, são todos os seres que estão no reino Monera, representados pelas bactérias, são os representantes, são formados por células procariontes, então são classificados como seres procariontes. No desenho que vocês estão vendo, isso é um desenho hipotético, não significa que todas as bactérias sejam dessa forma. Nesse desenho, a gente está vendo uma estrutura de uma célula bem simples, que apresenta alguns componentes que eu vou chamar a atenção para vocês. Esse componente aqui é o material genético da bactéria. Esse material genético, como eu disse para vocês, fica disperso no citoplasma e não é separado dele por um envoltório que o protege, chamado de carioteca. No citoplasma, você pode ver a ausência de algumas organelas. Organelas são as estruturas citoplasmáticas. Não tem mitocôndria, não tem complexo golgiense, não tem retículos, não tem retículo endoplasmático granular, não tem retículo endoplasmático agranular, que são algumas organelas que as células mais complexas apresentam e que nós ainda vamos estudar com calma. Porque o objetivo dessa aula hoje é dar uma introdução, como eu disse para vocês, introduzir o assunto citologia. Aqui dá para a gente chamar a atenção a uma única estrutura que tem na célula procarionte, que são os ribossomos. Então, esses pontinhos aqui que vocês estão vendo nesse desenho, que são cores fantasia, né, uma cor fantasia, como eu disse para vocês, representam uma bactéria, mas não significa que todas as bactérias sejam dessa forma. Aqui está mostrando para vocês vários ribossomos espalhados no citoplasma e nessa imagem a gente visualiza dois envoltórios que protegem e envolvem a célula. Um é esse daqui, a membrana plasmática, e outro é a parede bacteriana. Mas alguns autores podem nomeá-la de outra forma. Ela pode ser chamada de parede celular. Geralmente eu trabalho com o tema parede bacteriana. Então, esses daqui são os componentes de uma célula bem simples, células de seres vivos chamadas de bactérias. Essas bactérias são seres microscópicos, estão
são encontrados no ambiente, em todos os lugares, tem bactérias no ar, no solo, na água, que é estrutura bem simples. O que é uma célula procarionte? É uma célula que não tem carioteca, não tem núcleo e não tem organelas membranosas. Essa outra imagem também é um desenho hipotético representando as partes básicas também de uma célula procarionte. E aqui, nesse desenho hipotético, ele me apresenta alguns outros componentes. Por exemplo, aqui nessa minha imagem representando uma bactéria, tem um flagelo. Esse flagelo é uma estrutura de locomoção para algumas células em meio líquido. Onde é que está o material genético? É esse daqui. Também pode ser chamado de nucleoide. É uma célula procarionte, porque não tem a carioteca que está protegendo e envolvendo do citoplasma. Nessa cor fantasia aqui seria amarelo. Esses pontinhos aqui que vocês estão vendo são os ribossomos. E 1, 2, 3, 4 representados nessa imagem são os plasmídios. Os plasmídios são estruturas que tem na bactéria que está associado à resistência a antibiótico. Algumas bactérias, vocês sabem, né? Algumas são benéficas, outras causam doenças e algumas doenças podem ser combatidas através do antibiótico. E há bactérias, algumas são resistentes. Então, esses plasmídios, que é essa estrutura aqui que vocês estão vendo, esses plasmídios que dá essa resistência, está relacionado à resistência a antibióticos. Nessa minha célula bacteriana hipotética, essa imagem está me apresentando 3 envoltórios. A membrana plasmática, que é aquela membrana presente em todas as células, seja ela célula eucarionte ou procarionte, toda célula tem membrana plasmática. A membrana plasmática que protege a célula, que separa o meio intracelular do extracelular. Além da membrana plasmática, a gente está vendo aqui a parede bacteriana. E além da parede bacteriana, algumas bactérias podem ter cápsula. E nessas cápsulas aqui, existem essas estruturas que são chamadas de fímbrias, que está associado com aderência, está associado com o processo reprodutivo desses seres unicelulares. Lembra que todos os seres vivos são formados por células, seja uma ou muitas células. Aquele ser que é formado por uma única célula é chamado de unicelular, e existem seres que são formados por muitas e muitas células, que são seres pluricelulares. Aqui vocês estão vendo algumas características a característica mais marcante de uma célula eucarionte. As células eucariontes são aquelas células que têm o núcleo envolto, protegido pelo envoltório, pela membrana nuclear chamada carioteca. Então, com exceção da bactéria, o restante dos outros seres são seres eucariontes, como os protozoários, amebas, paramécio, algas, fungos, animais, plantas, inclusive o homem. O homem é formado por células eucariontes. Nessa imagem que vocês estão vendo é um desenho representando uma célula animal típica, com algumas estruturas celulares que nós vamos estudar nas nossas próximas aulas. Então, lembrando que uma célula eucarionte básica, ela é formada eucarionte, membrana plasmática, o citoplasma, e aqui você está vendo o núcleo. O núcleo, ele é protegido e envolvido, ou melhor, o material genético que está aqui dentro, ele é protegido e envolvido pela carioteca. A carioteca, ela pode ter esses poros aqui que vocês estão vendo nesse desenho, nessa imagem, com cor fantasia. O citoplasma, alguns autores também chamam ele de aloplasma. O citoplasma, ele é formado pelo citosol. O citosol é um fluido, ele tem bastante água mesmo. E no citoplasma, que é essa região que compreende entre o núcleo e a membrana plasmática, é uma região onde ocorrem muitas reações químicas. Esse citoplasma, ele é formado por água, sais minerais, tem muitas macromoléculas. Algumas tipo glicogênio e gordura, que são aquelas macromoléculas de reserva da célula. É um local onde ocorrem intensas reações químicas. E o citoplasma, ele está relacionado com funções como síntese, transporte, armazenamento de moléculas. E aqui, nessa estrutura que nós ainda vamos discutir
conhecer é essa estrutura aqui, que ela é responsável pela produção de energia da célula. Então, uma célula eucarionte animal básica tem o núcleo, o citoplasma com essas funções que eu comentei com vocês e com várias estruturas que nós vamos estudar uma de cada vez, estudar as suas funções. Aqui a gente tem as mitocôndrias, complexo golgiense, outra mitocôndria aqui, lisossomos. Próximo ao núcleo a gente tem o retículo endoplasmático granular, aqui o retículo endoplasmático agranular e a membrana plasmática, responsável pela permeabilidade seletiva e proteção da célula. Aqui é um outro desenho mostrando também a membrana plasmática e as suas estruturas. Alguns autores chamam o complexo golgiense, ainda pode ser nomeado como complexo de Golgi, você ainda pode encontrar isso. Esses pontinhos dispersos e aderidos aqui ao retículo são os ribossomos. Então, o retículo endoplasmático granular, alguns autores chamam ele de rugoso. Aqui nós temos o retículo endoplasmático agranular, alguns autores chamam de liso. E numa outra aula nós vamos estudar as funções dessas organelas. Quero apresentar para vocês e finalizar essa aula mostrando a estrutura da célula vegetal. Então, esse aqui é um desenho mostrando os componentes principais de uma célula vegetal. Eu quero que vocês guardem 3 componentes que só tem na célula vegetal e no animal não tem. A célula vegetal, ela tem os cloroplastos, que estão relacionados com a função de fotossíntese da célula. Então, a célula vegetal das plantas, né, que são as células das plantas, que são seres autótrofos que realizam fotossíntese, eles possuem essa organela chamada cloroplasto. Uma outra estrutura que só tem na célula vegetal é essa daqui, que é o vacúolo central. Alguns autores chamam ele de vacúolo de suco celular. O vacúolo central, ele está associado ao armazenamento de substâncias. E, além da membrana plasmática, que só tem na célula vegetal, é a parede celular. A parede celular, ela é externa, né? A célula, ela confere forma, dá forma à célula, protege a célula. Em alguns casos pode entrar muita água dentro da célula, então ela evita que a célula vegetal se rompa. Então, na aula de hoje, a gente vai dar... foi só uma introdução ao assunto de citologia, que é o estudo da célula. A imagem, eu creio que ficou um pouquinho escuro, mas o núcleo, ela tá aqui nessa região, tá? Então, a gente falou um pouquinho sobre a diferença de célula eucarionte e procarionte. E eu apresentei para vocês de uma forma bem básica, porque nas próximas aulas eu vou detalhar isso daí, a estrutura da célula animal e a célula vegetal. Esse aqui é um outro desenho representando também uma célula vegetal, que a gente observa e destaca 3 estruturas que só tem na vegetal, não tem no animal. Que é o vacúolo central, os cloroplastos, aqui representando 1, 2, 3, 4 cloroplastos. É claro que a célula tem muito mais do que isso, é só um desenho. E a parede celular, que é o envoltório presente só na célula vegetal. Isso aqui é uma fotografia a nível de microscópio de células vegetais, que são células que a gente consegue na imagem visualizar a parede celular, e essas bolinhas verdes aqui são inúmeros cloroplastos que a célula tem. Agradeço a atenção de vocês. Na próxima aula, como eu comentei, eu vou detalhar todas essas estruturas, que é um assunto para uma próxima APC. Tchau, pessoal!